Mais uma vez. Agora vamos com a Breaking News, porque a Procuradoria-Geral da República, a PGR do Gonê, defendeu agora há pouco a manutenção da prisão domiciliar humanitária do ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar de considerar que ele descumpriu as restrições impostas pelo STF ao entregar ao filho, o senador Flávio Bolsonaro, uma carta de conteúdo político divulgada nas redes sociais. Em parecer enviado ao ministro Alexandre de Moraes, o PGR, Paulo Gonê, afirma que o episódio não justifica o retorno imediato ao regime fechado, mas sugere que o STF deixe mais claras as condições da prisão domiciliar para impedir novos episódios de interferência no processo eleitoral. E, aliás, a gente tem falado isso há muito tempo. Nesse caso, a PGR acerta nesse parecer no sentido de que é preciso deixar claro mesmo. Parece que as decisões do Moraes, em alguns momentos, elas são tão redigidas de uma forma tão confusa que são incumpríveis, e não incumpríveis porque a pessoa não quer cumprir, mas porque ela não consegue entender a lógica da decisão. Esse é um caso. Essa decisão da domiciliar ou das restrições dele, por exemplo, diziam que ele podia dar entrevistas, que ele podia até mesmo falar, mas que essas falas não poderiam ser reverberadas em redes sociais. Como é que você dá uma entrevista e depois não pode que aquilo seja publicado em uma rede social? Hoje, todos os veículos de comunicação, inclusive, têm suas redes sociais. Quer dizer, é uma ordem incumprível. A pessoa, para não ter nenhum problema, acaba cumprindo mais do que deve ou acaba se restringindo ainda mais do que deveria. É preciso que o ministro Moraes coloque os pingos nos is das suas decisões, porque senão fica parecendo que a confusão favorece a que a qualquer momento ele traga o Bolsonaro de volta para o regime fechado, não é? Então, deixa essa sensação de cuidado. É uma coisa como se não bastasse você fazer todas essas arbitrariedades que têm sido feitas ao longo dos últimos anos. Você mencionou aqui um inquérito que segue aberto há 7 anos. Você ainda deixa a pessoa completamente pisando em ovos, apesar de estar presa, com problema de saúde. Você deixa a pessoa presa sem saber se aquela situação vai piorar. Mas o que diz a lei? Bom, o que diz a lei, ele não estaria agora nessa situação. Mas dentre o que estamos vivendo, que tipo de objetivo é esse? Será que é simplesmente, mesmo as regras tendo sido burladas, e essas arbitrariedades, não apenas com Jair Bolsonaro, com todos os outros que também estão presos, hein? Porque são muitos. Com todos eles, a mesma coisa é, a regra pode mudar, a depender da minha conveniência e do meu humor. Isso não é regra, isso não é Constituição, isso não é país. Não tem como isso funcionar. É que nem você chegar em casa, né? Você chega pra tua mulher e fala assim, eu posso te jogar futebol? Eu falo assim, você que sabe. É, aquela situação que você fala, e aí, vou, não vou? E aí, como é que você faz? Então, assim, uma decisão judicial não pode flertar com esse tipo de ambiguidade, justamente porque uma das regras, inclusive constitucionais, é que a decisão seja justificada. E ao dizer a Constituição que a decisão precisa ser justificada, significa que ela tem que ser clara a respeito do que pode e o que não pode. Até porque tudo aquilo que a decisão não possui, não diz, você pode. Então, se ela deixa ambíguo, você vai escolher não cumprir mais do que deve. Isso é um absurdo, Mota. E pode ser uma estratégia até mesmo, às vezes, do STF para deixar o medo instaurar-se no caso do Jair, na casa do Jair Bolsonaro. Para manter o medo vivo. Manter o medo vivo. E a qualquer coisa ele pode ir lá e falar assim, mas estava aqui numa entrelinha, estava implícito que isso, estava implícito que aquilo. Quer dizer, você deixa a espada no pescoço de quem está cumprindo a prisão e deixa a possibilidade na mão do julgador de interpretar sua própria decisão de uma forma muito onerosa a quem está preso, né, Mota? Me corrija aqui, Marcília, vamos ver se eu me lembro. Me corrija se eu esqueci alguma coisa ou se eu disser alguma besteira. Primeiro, inquérito aberto de ofício, né? Segundo, esse inquérito, se tivesse sido aberto de forma regular, tinha que ter ido para outro lugar, porque Jair Bolsonaro não tem foro especial. Terceiro, mesmo indo para a Suprema Corte, deveria ter sido julgado no plenário e não em uma turma. Quarto,
naquela turma que julgou o caso, 3 ministros deveriam ter se declarado impedidos, um por ser suposto alvo do crime em julgamento e os outros 2 porque já tinham processado Jair Bolsonaro. Né? O que está faltando mais? 5, a acusação simultânea de crime de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que são crimes irmanados. Você não pode cometer um sem cometer outro. O que foi que eu esqueci aí? Eu sei que eu estou esquecendo um. Tem mais uma coisa. Não, acho que você trouxe já todos os pontos. Eu acho que esses pontos são exaustivos, Mota. Você é o nosso jurista aqui do telão. Meus